Nós vamos nos lembrar de Jesus há mais de 2000 anos, quando ele estava nas planícies, perto de Jerusalém, observando o povo no campo, plantadores, e a tarde chegava ao fim, e Jesus então está pesquisando aquela multidão que se dirigia para a cidade, apressada, porque a noite estava chegando. E naquela época, por um motivo de segurança, as cidades eram feitas no alto dos morros das montanhas. E Jesus via aquela multidão subindo para o abrigo dos seus lares, enfrentando aquelas jornadas ásperas, estradas estreitas, abismos ao lado, vendo aquela dificuldade toda. Ele vai depois, no Sermão da Montanha, falar sobre a porta estreita. Porque naquela recuada época, quando escurecia, as portas da cidade eram fechadas. Quem estava ao abrigo das muralhas, tudo bem, mas quem não estava, passava a noite no campo. E é nesse aspecto então que nós vamos ver a maravilha de ensinamento que o mestre Nazareno nos traz, quando ele vai começar a falar sobre a porta estreita e, por consequência, a porta larga. E Allan Kardec, então, também brilhantemente, vai colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que tem um título instigante: muitos os chamados, poucos os escolhidos, nos dando uma referência de que uma imensidade de espíritos solicita a nova reencarnação, são aceitos, mas a maioria de selecionados cada vez é insuficiente, porque falta a vontade da melhora espiritual. E é nesse aspecto que nós vamos encontrar exatamente nos itens de 3 a 5 a porta estreita. Quando Jesus faz um convite, e Mateus transcreve esse convite do Mestre: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. A porta larga. E ele continua a sua instrução: que estreita é a porta e que apertado é o caminho que a ela conduz, e que poucos são os que a encontram. Estava se referindo exatamente aos caminhos tortuosos lá da cidade. Então esse convite continua ressoando na psicosfera do planeta, nos mostrando que nós devemos sim trabalhar pela nossa melhora espiritual. Quando nós encontramos a codificação espírita, os amigos espirituais nos informam com muito carinho: nós desperdiçamos muito tempo da nossa rápida reencarnação procurando facilidades, fugindo ao dever, buscando as aparentes vitórias que o mundo materializante coloca à nossa disposição. Nós temos uma reencarnação média de 100 anos. Nesse espaço entre berço e túmulo, permeiam-se situações de aflições, de perigos, de penúria, porque, esquecidos de que é preciso um comportamento moral saudável, é preciso dignidade, é preciso paciência, para encontrar os desafios diuturnos e elaborá-los com precisão,
porque todos nós temos condições de, ao encontrarmos os nossos desafios, pelo bom uso da nossa inteligência, acharmos a melhor solução para debelá-lo. Então, quando o mestre fala na porta estreita, já muda o aspecto. São os desafios, são as lutas que nós travamos para a conquista dos bens espirituais. Exatamente nesse aspecto ele nos diz: o caminho apertado é a passagem pela terra, onde nós precisamos trabalhar com humildade, sendo misericordiosos, tendo pureza de sentimentos e muito amor, porque o amor que nós tivermos será o que nós irradiaremos para os outros, e aí se transformará em caridade. Então nós encontramos nesse aspecto a porta da vida, que é o mundo espiritual, onde nós estaremos, segundo e de acordo com o nosso trabalho, livre de dores físicas e de sofrimentos. Por isso é que o mestre dizia: poucos a encontram. Exatamente nesse aspecto, num ensinamento didático fantástico, ele já estava nos dizendo o que nós hoje faríamos e o que se encontra muita gente na humanidade fazendo. E Lucas então vai perguntar a Jesus: Senhor, por que são poucos os que se salvam, no sentido de quitar as suas dívidas morais? E o mestre então, olhando a ele com muito carinho, vai dizer: é preciso esforço, é preciso boa vontade, é preciso perseverança para conseguir entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar passar e não poderão, porque essa porta, como estamos vendo, é a abnegação, é serviço, e é nesse aspecto que Allan Kardec então vai nos trazer nesse mesmo capítulo 18, que a porta da perdição é larga, no sentido que o Cristo deu, mas trazendo para o espírito, porque são numerosas as paixões inferiores que carregamos. A paixão, nós sabemos, ela não é de todo negativa, ela só se torna negativa quando prejudicial, porque aí coloca todos em risco. Mas nesse aspecto, pelos nossos milenares passeios pela carne e fora da carne, sem uma vontade maior de modificação íntima, ainda é muito grande o número daqueles que preferem o caminho menor, que é o caminho negativo, é o caminho do mal. Então esse é o ensinamento que o mestre nos traz. E nós vamos encontrar então os amigos espirituais nos informando que todos nós, antes do berço, avaliamos e consideramos a porta estreita, porque é num projeto reencarnatório que nós vamos reconhecer a necessidade de mudança, que nós vamos ansiar pelos sacrifícios para a remissão e que nós vamos nos alegrar pela possibilidade dos desafios que vão nos ensinar. Quando o mestre também falava: se a tua mão for motivo de escândalo, corta; se o teu pé for motivo de escândalo, corta; se o teu olho for motivo de escândalo, arranca. São figuras de impacto, porque é exatamente no projeto reencarnatório no mundo espiritual que nós fazemos tudo isso, figuradamente. Lá a visão é outra. Após o remorso, após o arrependimento,
projeto em linhas gerais da nossa passagem vitoriosa, porque todos nós viemos para uma passagem vitoriosa. Nenhum de nós veio para ser infeliz. Nós viemos com um fundamento maior: ser bom, fazer o bem, amar e servir. Esse é o nosso trato. Então, quando nós encontramos todo esse projeto reencarnatório, que muitas vezes concorrem centenas de espíritos para que um pequenino grupo se forme dentro de uma casa, lá nós estamos retirando, nós estamos cortando. Mas, aí tem o mas, reencarnando com as suas sombras milenares, volta a procurar a porta larga, transitando pelo desperdício, pela folga, pelo desregramento, pela devassidão, e nós não estamos cometendo heresia. Rapidamente abrindo e fechando um parênteses, observemos o mundo todo como está. Nós encontramos desperdício, nós encontramos folga, desregramento, devassidão, tudo por quê? Porque o homem ainda é infante, é criança espiritual, que não compreendeu que é um espírito milenar que vive para servir, e que cada etapa reencarnatória é para que saia melhor do local onde foi colocado pela misericórdia de Deus. Nós temos, segundo os cientistas, um planeta Terra, pois já foi gasto, já foi queimado, digamos assim, o equivalente a 3 planetas. E aí nós vamos encontrar então os homens ainda procurando menor esforço, exigindo vantagens pessoais. O mestre, no seu tempo, ele debateu muito com os doutores da lei pela vantagem pessoal, pelo interesse pessoal que eles apresentavam, porque eles conheciam a lei, mas faziam outras coisas, era uma aparência. Allan Kardec, na codificação toda, ele vai falar diretamente sobre o tal interesse pessoal. 1855, 57, livro dos Espíritos, lá está. Observemos sem interesse pessoal, porque quando nós temos interesses, nós falseamos a verdade. E nós hoje vamos encontrar a humanidade toda apenas e somente vendo seus interesses pessoais. Isso em todos os departamentos do planeta. Nenhum departamento do planeta Terra escapa do interesse pessoal, nem os religiosos. Então nós vamos ver que essa exigência de vantagens pessoais, reclamando para ser servido sempre em primeiro lugar, desperta esse homem ou esses homens apenas quando a dor terapêutica os visita, que aí nós despertamos. O mestre já dizia, a primeira letra do alfabeto divino, a dor. A outra, a dor. Cansado de sofrer, querendo ser feliz, porque nós viemos para ser feliz. O homem para de errar e procura o amor. Então, se podemos fazer uma comparação, uma figura, nós preferimos, ao invés das avenidas claras e iluminadas do amor, transitar pelas vielas escuras e embarradas, mal iluminadas da dor, porque ainda vibramos nessa possibilidade. E é nesse aspecto, então, que o Espírito Emmanuel vai nos dizer que quando nós pedimos a nossa etapa reencarnatória, nós gravamos um programa
e trazemos gravado na nossa intimidade, em linhas gerais, um programa elevado de trabalho e um desejo muito grande de concretizá-lo. Mas diante da realidade espiritual da terra, costumam os homens achar dificuldades intransponíveis. E aí entra o pensamento. O pensamento é atrator. Se nós pensarmos que não vai dar certo, não dá certo. Porque nós estamos colocando um anteparo mental e magnético de que aquilo não é possível de realizar. Tanto que o mestre falava, vigiai os pensamentos. Porque os pensamentos menores nos levam por faixas inconfessáveis de evolução. E é isso que os amigos espirituais nos dizem. Muitas vezes os homens afirmam que não há condições de modificar devido às incompreensões, à maldade dos homens, que fazem com que surjam obstáculos, que fazem com que surjam insucessos, contrariando aqueles que estão bem intencionados e que estão por toda parte causando desgosto e mágoa, e isso dá vontade muito firme de desistir. É o que nós encontramos com aqueles que têm, como diria o mestre, pouca fé. O mestre certa vez deu esse exemplo, quando o seu grupo estava reunido, ele mais longe, surge um homem com uma criança que era obsidiada. E o homem então conversa com os seus discípulos e eles não conseguem fazer nada. Quando o mestre é chamado, ele pergunta o que está acontecendo. E o pai, então, que era o pai, ele vai dizer: Senhor, os teus homens até agora não conseguiram ajudar o meu filho. Naquela época chamava-se lunático. Ele às vezes se atira até no fogo, se queima, se machuca. Jesus, vendo que ali estava um obsessor, ele vai dizer: retira-te deste jovem. E no mesmo momento, pela autoridade moral do mestre, o espírito que praticava isso se afasta, o jovem fica livre daquilo e modifica. Os discípulos, até com um pouco de inveja, vão perguntar ao mestre: mas nós fizemos isso a tarde toda e não conseguimos, como tu conseguiste? E aí ele vai dizer: homens de pouca fé, se tivesseis a convicção, a certeza, a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a este: sai, e ele sairia. E ele compara maravilhosamente com o grão de mostarda, que é um dos menores grãos que nós temos notícia, para mostrar como, se nós tivermos fé sincera, fé consciente, não formos, como é que podemos dizer, fanáticos, nós conseguimos auxiliar o outro. Então esses que dizem que têm vontade de desistir, não conseguem, porque eles programaram esse trabalho. Então a cooperação anônima para o nosso sustento, o remédio que nos alivia, a água que nos refrigera, os objetos que nos atendem, tudo isso demonstra amor e cooperação, fraternidade. Então, nas nossas oficinas reencarnatórias, nós não fazemos nada sem trabalho e não conseguimos nada sem fazer o bem, porque nós precisamos ter vontade de execução. Os amigos espirituais nos informam: a chamada vem de Deus, mas a escolha é nossa. Aqueles que se acomodam na porta larga, ao desencarnar, voltam
conseguem. Os amigos espirituais nos dizem que de uma série de anos para cá, as comportas do mundo espiritual para a terra estão fechadas. Porque aqueles que, para esses principalmente, se comprazem no mal, em prejudicar, em aniquilar, esses, quando desencarnam, já não retornam mais para o planeta Terra. Vão para outros lugares mais atrasados, onde, pela lei do amor e do progresso, conseguirão, pelo uso da sua inteligência, fazer a melhora naquele planeta. Ocorreu isso com os capelinos e começamos a ser testemunhas de uma nova era se apresentando. O marco da regeneração já está fixado no planeta e os homens, a grande maioria, continua dormindo sobre essa verdade, quando os chamados são a humanidade toda. Porque a boa nova é para todo o povo, para toda a humanidade, não tem ninguém que está fora dessa comunidade. Então, nem todos são escolhidos porque não estão preparados, não têm vontade para assumir responsabilidades que o Evangelho, a boa nova, acarreta a quem abraça o trabalho. Mas aquele que é admitido, que é aceito, ele deverá triunfar sobre si mesmo, porque a maior importância que nós devemos dar é sobre a nossa vitória, sobre nós. Nós não viemos para vencer o mundo, nós viemos para um trabalho de amor aos outros, para que consigamos quitar as nossas dívidas morais, nos conhecendo e, em nos conhecendo, vencendo as nossas inferioridades morais e milenares. Esse é o aspecto que os amigos espirituais nos dizem. Então nós não precisamos ambicionar triunfos externos. Para viver paz interior, nós precisamos apenas e somente semear possibilidades felizes onde passemos. Por quê? Nós não levaremos nada do planeta. Nós levaremos tudo que é de uso do espírito apenas. Então, quando o sublime Galileu dizia que não veio para ser cúmplice das paixões inferiores, nós podemos usar para nós. Jesus não veio para ser cúmplice das nossas paixões inferiores, nem para agradar aos defensores das loucuras e imprudências humanas. Ele veio para inaugurar a mais notável das possibilidades, a de sermos felizes dependendo apenas da nossa vontade. Quando ele disse na última ceia que precisava voltar ao mundo espiritual, mas que pediria a Deus e ele enviaria um outro Consolador, nós encontramos a doutrina espírita, iniciando nas noites festivas de Paris, no inverno, pelas mesas dançantes ou girantes. Depois, então, Allan Kardec, curiosamente, vai encontrar, porque preparado que fora, que ali estava um movimento de uma potência oculta, mais viva do que nós. Então, a doutrina espírita veio multiplicar o número dos chamados, pela fé consciente, pela fé raciocinada, pelo uso do bom senso, pelo uso da razão, para banir todos os enganos, porque aí nós estaremos adquirindo virtudes. Então, quando a terra estiver melhorada, significando que todos estarão moralmente transformados, a estrada do bem será a mais frequentada. E nesse momento, então, a parábola de Jesus, que era de muitos os chamados, poucos os escolhidos, passará a ser
muitos são os chamados e muitos são os escolhidos. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos ao irmão Jesus. Então, meus irmãos, continuar vibrando com um pensamento elevado, harmonizado. É um momento que estamos recebendo as energias do mais alto, tudo aquilo que mais necessitamos para o nosso corpo físico, para a nossa mente, para o nosso espírito. Agradecendo a Ti, Pai querido, a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, com saúde e segurança, tendo a oportunidade de aprender, refletir sobre as nossas ações, sobre a nossa vida, sobre a oportunidade que temos em reaver os erros do passado, corrigi-los, aprendendo através do amor ao invés da dor. Que possamos, Pai, nessa reflexão, botar em prática tudo aquilo que aprendemos com o nosso irmão Jesus. Os ensinamentos, através do seu exemplo, é a forma mais clara de chegar à felicidade, a real felicidade que todos nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, buscamos tanto. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus. Obrigado, Mestre, pelos ensinamentos, pela oportunidade de vivermos com os nossos entes queridos, pelos nossos amigos, aqueles que já partiram, aqueles que ainda convivem conosco. Aqueles que já partiram, deixamos o nosso sentimento de gratidão, o nosso sentimento de amor e de esperança, torcendo sempre e rezando para que possam seguir sua caminhada, sendo iluminados pelos benfeitores desta casa e pelos prepostos do Mestre. Também pedimos pelos nossos irmãos trabalhadores desta casa, trabalhadores que dia e noite, incessantemente, pensam no trabalho, organizam, dedicam um pouco do seu tempo na prática do bem. Que estes irmãos também possam ter suas energias restauradas, tanto físico quanto espiritual, na certeza de que a equipe espiritual desta casa está guiando os trabalhos da maneira mais harmoniosa possível. Também não podemos deixar de pedir e agradecer pelos nossos evangelizandos, crianças, jovens, adultos que passam necessidades físicas e espirituais. Que estes irmãos, onde quer que estejam, possam também ser absorvidos com essa energia que emana do nosso espírito, que emana do nosso Mestre Jesus, essa energia que possa permanecer com eles todo momento, protegendo, amparando, afastando toda e qualquer ação negativa, para que os mesmos possam vir até aqui nos dias de evangelização, receber os abraços e carinhos dos seus evangelizadores. Pedimos também a permissão de Francisco de Monchalverne, para que possa alguma equipe desta casa se deslocar aos nossos lares, levando a luz, iluminando peça por peça, transformando o nosso lar em um local de tolerância, de amor, de compreensão, onde todos que convivem possam conviver com harmonia e muita paz. Meus irmãos, este é um momento em que reservamos para uma prece individual, que deve ser feita da maneira mais silenciosa possível, com todo o nosso amor, com toda a nossa fé. Oremos.
certeza de que nossas preces foram ouvidas, com o coração recheado de gratidão, emanando energia positiva, agradecemos mais uma vez a equipe espiritual desta casa, a Francisco de Monte Alverne, a Jesus, ao nosso Pai querido, pela noite de hoje, e que possamos, ao retornar aos nossos lares, levar somente as boas energias, sentimentos, compartilhando com aqueles que lá estão. E assim pedimos a permissão para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje e iniciarmos os trabalhos de paz. Que assim seja.